Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um Conversas Transatlânticas hoje. Eu e meu grande amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades na Europa. Tem bastante coisa para a gente falar, hein, doutor Ricardo? O Trump não nos dá folga. Excelentíssimo Bochá, bom ano novo para todos. Um prazer enorme, como sempre, estar aqui contigo a partilhar ideias. E é verdade, o ano começa este ano aterrou já a correr. E já aqui com bastantes desenvolvimentos interessantes para nós falarmos. Vamos lá. A ordem do slide está ali, mas eu queria passar um slide na frente, aí, Edilson. Bota o slide Esse daí, que é o primeiro que eu queria já puxar esse assunto. E aí, Ricardo, o que o europeu está pensando sobre o que está acontecendo aqui na nossa terrinha, aqui no nosso cantinho ali, logo acima do Brasil? A chamada é sobre petróleo, mas o negócio é mais amplo, né? Depois podemos revisitar o tema do petróleo, mas acho que este assunto da Venezuela é um assunto com muitas implicações e tu perguntas-me aqui, enquanto europeu, o que é que eu acho, e enquanto europeu o que me preocupa mais nem é a Venezuela, é a Groenlândia. E este incidente aqui da Venezuela abre um pouco um precedente. Um precedente no sentido em que já ficámos com a consciência de quando o Trump diz que vai intervir num país estrangeiro, ele não está só a dizer, ele está mesmo a avisar porque vai fazer. E isso é um bocado preocupante porque um cenário semelhante, mas transferido para a Groenlândia, significa o fim da NATO, tem depois implicações na segurança europeia, tem implicações económicas, claro, enormes, para a Europa, para muitos países europeus, mas para a Europa em geral, tem implicações para o próprio equilíbrio interno da Europa, porque a Federação Americana na Groenlândia, não é preciso ser muito inteligente para deduzir que nem todos os países europeus e nem todos os países que formam a NATO, desde uma perspectiva europeia, a minha grande preocupação é esta, de facto. Agora, tu, claro, terás outras aí no Brasil, não é? Porque estás aí na fronteira com isto. A questão da Groenlândia, realmente, eu não estou conseguindo ler direito o que está acontecendo. Eu vejo a preocupação, a primeira-ministra da Dinamarca deu algumas declarações, hoje ela deu mais uma, né? Enquanto a gente está gravando o programa aqui, esse programa vai ao ar agora na quarta-feira, né? Hoje ainda, nós estamos aqui, hoje é dia 6 de janeiro, terça-feira, então o programa vai hoje ou amanhã ao ar. Então ela deu mais uma entrevista hoje falando sobre a preocupação dela de um possível ataque dos Estados Unidos à Groenlândia, seria o fim da OTAN, né? Da NATO, né, como vocês falam aí na Europa. Esse é um fato realmente relevante. O Trump realmente não é um cara de promessas vazias, ele realmente executa. A discussão aqui no Brasil ficou muito entre esquerda e direita, a questão da Venezuela. A direita, eu acho que as pessoas, né, enfim, poxa, é um regime ditatorial que destruiu o país. A Venezuela, o maior êxodo populacional, talvez do século, não sei se tem algum maior do que esse, 8 milhões de pessoas foram embora da Venezuela, quase 30% da população, um negócio absurdo, assim, O Brasil recebeu muitos venezuelanos, eu tenho vários amigos venezuelanos aqui em Florianópolis, eu estou aqui no sul do Brasil, em Florianópolis, tenho vários amigos, e estou longe da Venezuela, e temos vários venezuelanos aqui. Entre eles um júbilo, né? Eles comemoraram muito, esses meus amigos, estão em festa que a Venezuela, que os Estados Unidos fez alguma coisa ali para, enfim, por causa do petróleo, por causa de qualquer questão, mas para o venezuelano médio, eu acho que a população venezuelana gostou disso, qualquer que seja o motivo. Enfim, o país foi destruído nos últimos 25 anos, e tem a questão de ditadura, tem toda a questão de liberdade, enfim, prisões, execuções, muitas pessoas morreram. Realmente é um dos regimes, talvez, ditatoriais mais sanguinários aqui da história da América do Sul. E do outro lado, a esquerda que apoiou isso durante muito tempo, e agora
finge que não é com eles, né? Fica falando da questão da soberania nacional, que, né, a soberania nacional foi atacada. Eu tenho uma outra visão sobre esse negócio de soberania. Soberania é o povo, né? Se o povo... Que soberania é essa que o povo passa fome, o povo não consegue eleger o presidente da República? Onde é que fica a soberania nessa discussão? Não tem soberania nenhuma, tem uma ditadura, o cara foi eleito nas últimas eleições, todo mundo viu que foi fraudado, que né, o regime se mantém de uma maneira fraudada. Onde é que tem soberania nisso? Então, acho que é só uma questão que tem uma discussão, obviamente tem vários lados aí, mas acho que de uma maneira geral, para o povo venezuelano, nesse momento, a turma está comemorando e do ponto de vista econômico, Sim. O nosso programa é sobre economia, eu acho que tem uma coisa interessante a acontecer, que é o que acontecerá com o petróleo da Venezuela, né? Como é que será a relação agora da Venezuela, tanto com os Estados Unidos, quanto principalmente com China e Rússia, que eram os dois principais países aí que estavam dominando a questão do petróleo. E Cuba. Cuba, todos os soldados... Cuba que vivia do petróleo grátis da Venezuela. Vivia do petróleo da Venezuela. Tem isso também. Quem é que vai mandar dinheiro para Cuba agora? E outra questão, todos os soldados no entorno do Chávez, que faziam a proteção... Eram cubanos. Eram cubanos. Que interessante isso, né? Era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era cubana. Para você ver o tamanho da influência de Cuba na Venezuela. Eu estou de acordo contigo. Ninguém vai chorar lágrimas por causa do que aconteceu ao nosso amigo Maduro. Eu acho que o problema aqui é que o Maduro não é tão importante como pode parecer, porque ele, embora tenha aquele título de presidente, o regime da Venezuela é uma hidra, ou seja, tem muitas cabeças, e o presidente ali era quase uma figura, uma figura mais cerimonial, porque na verdade as muitas cabeças depois estão por trás, os generais, há muitos generais, ou seja, o rácio de generais no exército da Venezuela por soldado é o mais alto do mundo. Acho que há tipo um general, sei lá, por cada 30 soldados, é uma coisa assim, é uma coisa ridícula. Bom, essa é a maneira que ele fez para poder ficar, para ele controlar a força, né? Exato. Ele paga agora, os generais ali, vem cá pro meu lado aqui, ó. Né? Agora, a questão é a seguinte, ao que parece, isto foi um ato performativo para assustar, e parece que assustou bastante ali as figuras do regime. O regime parece estar disposto a colaborar agora com os americanos, em termos de efeito positivo para a população da Venezuela. Se as pessoas do regime se vão manter e o que vai mudar é que eles vão fazer o que os americanos querem em vez de fazerem o que os cubanos e os chineses querem, talvez não haja assim grande... Não muda nada. Talvez não haja assim grande melhoria para a população. Em termos do petróleo e do impacto que isto pode ter no mercado, a Venezuela tem, parece que 17% das reservas comprovadas de petróleo mundiais, mas a sua produção representa apenas 1% da produção, ou seja, menos de 1 milhão de barris por dia. Portanto, para acelerar esta produção vai ser preciso um investimento muito grande, estamos a falar de bilhões de dólares, ou milhares de milhões de dólares em Portugal, e vai demorar tempo, ou seja, estamos a falar de anos para isto aumentar. Portanto, eu não vejo que isto vai ter grande impacto no mercado de petróleo. Aliás, o que vimos ontem é que com a abertura do mercado, aliás, ontem não, no domingo à noite, com a abertura do mercado, não houve assim grande mudança, e o que parece ter afetado mais a dinâmica do preço do petróleo foram outras coisas, foram a revisão em alta da perspectiva de consumo para 2026 e 2027, foi a OPEC ter confirmado no domingo que iria manter as cotas de produção atuais. Portanto, isso é que teve impacto. A Venezuela será um impacto de muito mais longo prazo.
porque o trabalho que é necessário a nível da infraestrutura de extração e de processamento de petróleo é um trabalho que vai ser muito caro, ainda falta saber quem é que vai pagar isto. Vão ser as multinacionais americanas, vão elas ser subsidiadas pelo Estado americano, vão ser os próprios venezuelanos que vão ter que pagar isto, e aí as pessoas vão ficar ainda mais apertadas, não é? Como é que isto vai se desenrolar? Não sabemos, mas eu não antevejo, pelo menos por agora, grande impacto desta dinâmica venezuelana nos mercados do petróleo. O que é que tu achas? Eu acho que do ponto de vista, você levantou um ponto interessante aí, eu acho que do ponto de vista político, né, e ideológico, o Trump mostrou, principalmente aqui no Brasil, que ele não tem esse negócio não, o negócio dele é dinheiro para o americano lá, dinheiro para... Né? E ele mostrou isso aqui no Brasil, ele botou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, né, com a esposa dele e tal, fez um barulho, botou tarifa, e assim que ele conseguiu um acordo que fosse vantajoso para os Estados Unidos, ou conseguiu alguma coisa que fosse vantajosa, ele foi lá e tirou tudo. Ou seja, ele não tem essa visão de salvador do mundo, que a direita até juvenil diria, né, porque é uma ilusão, meio que parece de coisa de criança, né, de que ele vai salvar o mundo e tal. Não, o negócio dele o dinheiro é para os americanos aqui. Se o próprio regime que está lá virar a favor dos Estados Unidos, eu acho que se bobear ele fica quieto. Ele não vai fazer nada. Aqui no Brasil vai estar acontecendo uma coisa parecida. Ainda não foi divulgado, mas será? A questão das terras raras aqui no Brasil, eu acho que estão guardando na manga. Fazia parte da negociação. Ainda não saiu nada, né? Estou elucubrando aqui, estou pensando o que pode acontecer, mas eu acho que pode ter uma mudança com relação a isso, o Brasil vender com preços melhores ou dar acesso à extração dentro do Brasil para as empresas americanas, isso tudo como parte da negociação para o fim da lei Magnitsky ali que foi aplicada no Alexandre de Moraes. São fatos ainda que estamos por ver no futuro. Então, eu acho que é um pouco ilusório esse negócio. O Trump vai ajudar o mundo, vai ajudar... Não. Entendeu? Ele foi cirúrgico, cara. Eles foram lá, tiraram o Maduro, levaram e falaram, galera, esse é o sinal. País em volta aí, Colômbia, fica esperto, você está falando demais. Próximo é você. Ele falou, o próximo é você, pro presidente da Colômbia. Ou seja, meu querido, se eu fosse presidente da Colômbia a partir de agora... eu ficaria bem preocupado, né, com o que pode acontecer com ele. Sim. Então tem essas coisas todas acontecendo que são um pano de fundo, e eu não acho que o Trump tem essa questão tão ideológica, assim, direita, não sei o quê. Acho até que tem alguns caras, acho que tem alguns caras com ele ali que são mais nesse sentido, até o próprio Marco Rubio. O Marco Rubio também é casca grossa também. Eu acho que ele é um cara mais ideologicamente voltado para a direita, mas eu acho que o mais ideológico deles todos ali é o Stephen Miller. O Stephen Miller também. Stephen Miller é mesmo mais... E ele estava lá quando o Trump fez o anúncio por trás dele e estava o Marco Rubio também. O Marco Rubio, claro, tem um interesse particular nisso, porque a família dele é cubana, e o Marco Rubio detesta absolutamente o regime cubano e detestará o regime Cuba nunca esteve tão perto de terminar, né? Cuba nunca esteve tão perto de terminar o regime cubano como está agora, né? Sim. Está muito Isto também, eu não sei se tu concordas, pronto, e sem me querer alongar muito neste tema, eu não sei se tu concordas que isto acaba por encaixar naquela revisão de política, a revisão estratégica da política internacional dos Estados Unidos, que saiu há cerca de um mês atrás, em que os Estados Unidos reiteravam o seu regresso à doutrina Monroe, América para os americanos. Corolário Trump, com corolário Trump, em que diziam que a América iria defender o hemisfério ocidental. Ou seja, e deixava entender que iria haver uma partilha de zonas de influência em que a América teria as Américas, não é? Talvez parte da Europa Ocidental, mas isso ainda está um pouco numa zona cinzenta, e depois a Rússia teria a sua zona de influência, que seria a Ucrânia, mais alguns ex-satélites da União Soviética, exato, e a China teria a sua zona de influência. Portanto, isto seria uma má notícia para Cuba, Venezuelas,
etc., porque quer dizer que os Estados Unidos estão com a intenção de intervir e de forma ativa mudar os regimes na sua esfera de influência. Isto é más notícias para a Europa, porque quer dizer que se eles fazem isso no seu quintal, se os Estados Unidos fazem isso no seu quintal, vão permitir que a Rússia faça exatamente o mesmo na Europa. E é má notícia, por exemplo, para o Taiwan, para a Formosa, porque quer dizer que se a China decidir fazer ali um bloqueio naval ao Taiwan, ou até mesmo invadir, o que é menos provável, os Estados Unidos também não vão fazer muita coisa, porque aquilo é esfera de influência chinesa. Portanto, eu penso que aqui o sumo que nós podemos extrair deste incidente venezuelano é que os Estados Unidos realmente estão apostados nesta teoria Monroe agora, que o Donald Trump já chama Don Roe, e que a Europa está sozinha. A Europa está sozinha. Ele realmente não é um cara... vamos fazer um estudo aqui, daqui a 5 anos, 10 anos mudamos. Não, é amanhã, quero amanhã, solução para amanhã. Como é que é? E estou entrando lá e vou acabar com esse negócio. Enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer impulsivo. ainda. Ele é impulsivo, tem muita coisa para acontecer. É muito impulsivo. Vamos seguir, tem vários temas para a gente comentar. Vamos lá. Vamos começar pela Europa então, com o doutor Ricardo. O euro começou em queda, e aí? Vai continuar ou não, Ricardo? De verdade. Então, o euro começa o ano em queda, não há assim nenhuma razão macro para justificar esta queda, nada mudou, todos sabemos que o BCE vai manter as taxas de juros nos atuais 2%, muito possivelmente até ao fim deste ano. Os dados económicos que têm saído justificam esta postura. No entanto, o euro abre o ano em queda. E abre o ano em queda porquê? Eu acho que isto é mais uma vez uma ligação a este incidente da Venezuela. É que este incidente da Venezuela, então, cria aqui uma imagem muito mais clara de que realmente a Europa está sozinha no mundo. Okay. A Europa fez durante muito tempo a subcontratação da sua segurança aos Estados Unidos, confiou nisso, e isso acabou. Os Estados Unidos já não estão dispostos a ser os fornecedores de segurança à Europa. A Europa está sozinha e a Europa começa até a ser, como vemos com a Groenlândia, um terreno apetecível para a expansão dos Estados Unidos. Portanto, más notícias para a Europa, más notícias para o euro. Vamos ver como é que as coisas evoluem. A questão da Groenlândia, você não acha que é mais... Sim. A questão da Groenlândia, você não acha que é mais segurança, não? Eu já vi alguns comentaristas falando sobre a questão, né, da possível ataque que poderia acontecer de China e de Rússia, né, por cima. Ou seja, passando pelo Polo Norte, Groenlândia e chegando nos Estados Unidos, que ali é um corredor que não tem nada, que não tem defesa. E por causa disso, os Estados Unidos estaria querendo pegar e botar base militar, enfim, defender aquele lado ali. Será que é por causa do petróleo é uma teoria. Isso é uma teoria válida, essa teoria da defesa, e é uma teoria que seria muito válida, não fosse o facto dos Estados Unidos já terem várias bases militares na Groenlândia. Já tem, né? Não é por causa disso. Eu acho que os Estados Unidos querem realmente, por uma questão de estratégia de Donald Trump, que quer ficar na história como um grande presidente, ele quer ganhar o Prémio Nobel, ele quer expandir o território dos Estados Unidos, portanto, a conquista da Groenlândia insere-se dentro destes planos e ele não se importa nada que isto acabe por destruir a Aliança Ocidental, que acabe com a NATO, com a OTAN, não há problema. Portanto, isto é uma má notícia para a Europa, má notícia para o euro, de uma forma mais relacionada com os mercados financeiros e excluindo então este risco geopolítico. Eu diria que o euro até está com boa perspectiva, porque se compararmos, por exemplo, com o dólar, a perspectiva para o dólar é uma perspectiva bastante bearish, porque sobretudo agora com o novo chairman da Fed, cliente de Donald Trump, vamos ter aqui uma Fed muito mais dovish, que vai cortar juros pelo menos 2 vezes, mas possivelmente mais, em 2026. O BCE vai manter os juros atuais, portanto, a ter uma perspectiva aqui de suporte ao euro. No entanto,
com este risco geopolítico, a análise tem que mudar e a análise com risco geopolítico, então, é uma análise menos positiva para a moeda única. Mas vamos ver como isto avança. Como é que avança? Próximo tópico, doutora Adilson, manda pra gente. Eurostock é 2% nas primeiras sessões. O que está rolando aí? A bolsa está subindo. Aqui também está animado. Defesa, também, meu caro. Defesa. Defesa, na Europa aqui. Foi o principal setor ontem, na abertura do mercado ontem, depois da Venezuela, né? Principais setores que ganharam com o advento da Venezuela ali foi o setor de defesa. Todas as ações principais do setor de defesa subindo 8%, 10% no dia. E sobretudo na Europa, a Rheinmetall, a Thales, a BAE, Aerosystems, todos grandes fabricantes da área da defesa e fornecedores de serviços de defesa, beneficiaram muito. E mais uma vez, isto tem a ver com a questão da Venezuela abrir o precedente e reforçar a ideia de que a Europa está sozinha e a Europa tem que se armar, porque a Europa vai ter que se defender não só da Rússia, não só da sua fronteira sul, que neste momento está pacífica, mas que também é um potencial foco de instabilidade, porque temos o norte da África com vagas migratórias que poderão voltar, porque não nos podemos esquecer que na África subsaariana continua a haver um índice de fertilidade muito alto, há muitas pessoas, a economia não é muito boa, as pessoas continuam a querer emigrar, portanto a Europa está sozinha, a Europa vai ter que se defender e isto são ótimas notícias para a indústria da defesa. E esta tendência dos avanços no setor da defesa, a meu ver, poderão continuar em 2026. Vamos lá, vamos adiante. Próximo tópico, Dr. Adilson. Ouro sobe. Esse daí também, para cair vai ser difícil, hein, cara? Esse para cair vai ser muito difícil. O que você acha, Ricardo? Então, eu acho que os planetas estão todos alinhados. Eu acho que os planetas estão todos alinhados para termos mais subidas do ouro, porque a perspectiva para a Fed é uma perspectiva de corte nas taxas de juro, enfraquece o dólar, caem as yields dos treasuries, boas notícias para o ouro. A procura como ativo de refúgio também tenderá a aumentar com o aumento da instabilidade política. As compras por parte dos bancos centrais de países como a China, a Índia, a Turquia, etc., continuam. Portanto, não tem nada para derrubar. Não tem nada para derrubar o ouro. Não tem nenhuma notícia para derrubar o ouro. Vai ser necessário essas horas me dá medo, sabia? Essas horas me dá medo. Porque, não tem nenhuma notícia que vai fazer o ouro subir. Será que o ouro já não está lá por causa disso? Né? E aí a primeira coisinha que melhorar, o ouro cai 30%. Enfim. Como tivemos no fim do ano passado? Exatamente, entendeu? É que está tudo tão claro, né? Está tudo tão óbvio. Quando está muito óbvio assim, eu fico meio com medo do negócio. Mas enfim, realmente não tem nada que, nesse momento, que você olha e fala, poxa, isso aí... Eu tenho uma questão para ti. Tu, como homem corajoso que és, terias coragem para apostar contra o ouro neste momento, para abrires aí uma posição grande, curta no ouro? Não, estou fora. Vender não dá, tem outras coisas para fazer. Essas bolas divididas eu não entro. Faca caindo, né? A faca está caindo, você tentar pegar a faca caindo ali, você vai se machucar. Deixa ela cair no chão, parar lá, e aí você pega ela no chão com calma. Não tenta pegar a faca caindo não, que você vai machucar a mão. Enfim, eu acho que é mais ou menos a situação. O ouro só sobe, ficar tentando achar topo é complicado. É complicado. Opera outros ativos, tem tanta coisa no mundo para a gente fazer, não precisa ser o ouro, não. É isso. Próximo tópico, Dr. Adilson. Agora chegamos lá. E aí? Dólar sobe no princípio do ano. Qual o motivo? Está subindo meio... Bom, contra o real aqui nem tanto, né? O real aqui começou bem o ano aqui no Brasil. Acho que muitos motivos, mas o principal o diferencial de taxa de juros ainda é muito alto e não vejo um espaço para esse diferencial cair muito. Essa é a perspectiva aqui do Brasil. Mas a perspectiva da Europa, acho que é mais ou menos o que você falou aí, né, Ricardo, sobre o euro. Sim, eu acho que a subida do dólar teve muito a ver com o enfraquecimento do euro nas primeiras sessões de 2026.
Este slide talvez eu o tenha criado de forma algo prematura, porque umas horas depois de criar este slide saíram os dados dos PMIs da manufatura nos Estados Unidos que foram negativos e o dólar caiu. Portanto, grande Ricardo, muito bem, aqui excelente slide. Portanto, sem mais comentários. Sem mais comentários, vamos aguardar. Essa semana, inclusive, tem muita coisa, né? Essa semana também tem dado todo dia, tem número de emprego, tem muita coisa por acontecer. Aqui no Brasil a gente tem inflação na sexta-feira também, IPCA. Então, tudo pode mudar até sexta-feira aí nos principais ativos. Vamos lá, Dilson, qual que é o próximo? O que conta mais nos ativos americanos, geopolítica ou Fed, doutor Ricardo Evangelista? Pois, essa é a grande questão, depende dos ativos, não é? E depende do que for acontecendo. Há aqui aquela questão da bolha, não é? Fala-se muito na bolha da inteligência artificial. Eu vou meter a minha mão no fogo e vou dizer aqui em público que acho que não vamos ter uma bolha a arrebentar em 2026. Eu acredito que o mercado, o bull market que nós temos vai continuar em 2026. E acho que isto vai continuar porque estamos a assistir a um nível de investimento muito alto em data centers, etc. E este investimento está a ser feito por empresas que estão muito bem capitalizadas. Temos as Metas, temos as Apples, temos as Nvidias, portanto, investimento vai continuar. Nós estamos a falar de um cenário parecido com o ano do 2000, com a bolha do .com, em que era sobretudo investimento de investidores de retalho e que estavam mais suscetíveis ao pânico. Aqui não, o investimento é muito institucional. Portanto, eu acho que estão reunidas as condições para este bull market continuar em 2026. Se vai continuar muito para além de 2026, isso é difícil dizer. Agora, eu acho que tem um outro ponto, só para jogar mais um. Eu acho que é muito difícil estourar qualquer bolha com o mercado de juros caindo, né? Mercado com a taxa de juros em queda. Exato. Se a gente tivesse um momento de taxa de juros subindo, aí eu acho que poderia acelerar um estouro de bolha e tal, mas com taxa de juros caindo, isso aí prorroga por mais algum tempo. Eu concordo. Quanto a outros ativos, como por exemplo o dólar, aí eu acho que o que vai contar mais mesmo é a Fed. A Fed e a política monetária da Fed e as expectativas vão ser importantíssimas. Eu tenho uma perspectiva bearish para o dólar em 2026. Espero que o dólar eu acho que o dólar vai continuar a enfraquecer. Muito possivelmente estarei enganado, mas é o que eu acho. E vai continuar a enfraquecer porque neste momento os mercados estão a precificar 2 cortes da Fed de 0,25%, mas eu acho que vamos ter mais. Portanto, vamos ter pelo menos 3 e eu acho que isso vai levar a mais enfraquecimento do dólar. Os juros da dívida vão continuar a cair, o que quer dizer que o mercado de bonds nos Estados Unidos vai continuar a subir. Portanto, esse é outro ativo que vai depender mais da Fed do que qualquer outra coisa. Até porque eu acho que esta questão da geopolítica normalmente afetava os ativos americanos enquanto ativos de refúgio. E eu acho que com a imprevisibilidade que temos neste momento nos Estados Unidos, o estatuto de ativo de refúgio diluiu-se um pouco. Portanto, eu acho que aqui, sobretudo, vai contar é a Fed. Vamos lá, vamos ver. Próximo ponto. Agora chegamos aqui, meu querido, aqui na terrinha. Aqui é o seguinte, esse ano tem eleição, doutor Ricardo. Temos eleição, panorama muito aberto, não sabemos quem são os candidatos, até o próprio Lula ainda não bateu o martelo que ele será o candidato. Eu acho que ele está esperando. O Lula tem que... Qual é a idade? 80 anos, eu acho que ele tem, 80. Ainda anda nisso? Então, por isso que eu acho que ele vai... Se ele sentir nas pesquisas ali que ele está atrás até março, abril, ele falar, pessoal, foi mal aí, mas eu já cumpri meu papel. Eu acho que ele não vai querer perder uma eleição, né? Para não... E diz-me uma coisa, porque eu não sigo muito. No Brasil, a grande figura da esquerda, sei lá, nos últimos 30 anos foi o Lula, não é? Pô, o Lula saindo, quem substitui? Aí vai ter sempre alguém, né? Sempre a esquerda se reinventa, né? Há muitos anos, né? Desde a Revolução Francesa, a esquerda se reinventa
sempre tem alguém chegando, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, então vai aparecer alguém ali para ser candidato. Aqui no Brasil tem alguns possíveis nomes, mas é que realmente não, o Lula é um cara que, eu acho até infelizmente, cara, dominou a nossa política aqui no Brasil durante muito tempo, e acho que o debate econômico, principalmente econômico brasileiro, ficou muito ruim, muito baixo por conta disso, porque né, perdemos o foco no debate econômico, muita coisa para a gente fazer que a gente poderia ter feito nesses últimos 30 anos, aí depois do Plano Real, abriu uma janela ali grande do Brasil ter feito várias reformas, a gente está, sabe, investimento em educação, saúde, segurança pública e um monte de reformas, a gente estaria, eu acho que agora estaria com produtividade alta. O brasileiro tem uma produtividade média muito baixa comparado com o americano, por exemplo, o americano é 3 vezes maior que a nossa, os Estados Unidos. Então isso limita muito o nosso potencial de crescimento, limita a gente ter vagas de trabalho mais qualificadas, enfim, limita muito o potencial do Brasil de crescer e de crescer distribuindo renda. Eu acho que muito disso é culpa do partido que ficou mais tempo, né, nos últimos 30 anos. Sim. O partido ficou mais tempo no governo, que é e o cara que ficou mais tempo no governo, que é o Lula. Enfim, essa é só a minha visão. Vai ter gente assistindo aqui o programa que é petista e não vai concordar comigo, vai me xingar aqui embaixo, mas é só mais uma opinião aqui. É só mais uma opinião. Acho que pecamos. Acho que poderíamos ter sido mais nesses últimos 30 anos. Depois do Plano Real ali, abriu uma janela grande para a gente. E foi em 94, nós estamos falando aí de 32 anos agora, né? Em julho completa 32 anos de Plano Real. E a gente não conseguiu navegar. A gente está nessa de crescimento de 1%, 1 e pouco por cento ao ano de médio, que é muito pouco, né? Para gerar renda, para distribuir riqueza. E ainda existe um diagnóstico errado, né? Eu acho que é o pior, né? A gente passou 30 e poucos anos fazendo a mesma coisa e as pessoas querem continuar fazendo a mesma coisa, né? Qual é o rácio da dívida PIB do Brasil? Quando o Lula entrou, estava em 72%. 72%. Uhum. Ele vai entregar no final do ano em 82%. Ele aumentou em 10% a relação dívida PIB em 4 anos. Em 4 anos. Gastou dinheiro. Os caras gastaram dinheiro e eles gastaram muito dinheiro e a maneira deles tentar financiar isso foi aumentando imposto. Ou seja, eles tiram o dinheiro do setor produtivo, né, da indústria, enfim, do empresariado, tiram o dinheiro do empresariado para financiar a máquina pública e mesmo assim ainda faltou dinheiro para caramba e foi para 10% a relação dívida PIB. O juro não consegue cair, obviamente, o Estado gasta demais, o Estado precisa de dinheiro. Então, claro, o juros não consegue cair, não tem como cair, né? Mesmo com a inflação controlada, a inflação está caindo agora, está em 4 e... O 12 meses está em 4,40 e poucos, 4,50, o acumulado em 12 meses, vindo de 5 e pouco, está caindo. Devagarzinho, mas está caindo. Inflação oficial, né? Porque a inflação percepção da população é maior, mas a inflação oficial está em 4,5, a meta é 3, e nós temos um juro de 15. Quer dizer, nós temos um juro real de mais de 10% no momento. Sim. Uma outra questão. Nós temos visto que, por exemplo, na Argentina, que a Argentina é um país que está em umas condições muito piores do que o Brasil, não é? A terra arrasada, né? O Milei pegou terra arrasada, está destruído, não tem nada aqui. O país acabou, a inflação de não sei quantos por cento. Mas como a Argentina estava tão mal, as pessoas, de certa forma, aceitaram que a austeridade imposta pelo Milei era necessária e aceitaram, e ele conseguiu realmente acabar com o déficit, que era de 5%, e passou para zero, não é? No primeiro ano dele, que é um feito notável, mas foi à custa de muito sacrifício. Agora, a minha questão é a seguinte: no Brasil, onde as coisas não estão nem parecidas tão mal como estavam na Argentina, não haveria essa motivação do eleitorado para aceitar uma governação tão espartana, não é? Exato.
um sofrimento desses, não é? O déficit no Brasil, o déficit do governo, tá? Porque o déficit está perto de zero, o déficit primário, perto de zero. Sim. Né? Mas porque o governo também, isso aqui não conta, isso aqui sai e tal. Foi aprovando algumas coisas, então é um déficit chamado fake, que está perto de zero, está perto da meta, mas ele é fake. O déficit nominal muito grande, né? Déficit nominal, o déficit real mesmo, o Brasil aumenta a dívida a R$1 trilhão por ano. E o déficit real, ok. E qual é que é o total da dívida, então? Está chegando em 8 ou 9 trilhões de reais. A pancada principalmente depois da Covid, mas principalmente nesse governo, foi muito grande, né? Porque o governo realmente gastou muito, está gastando muito, está tentando se financiar, né? E eles vão para a televisão e não falam, não tem problema nenhum com isso aqui não, está tudo certo, não tem problema de dívida. O ministro da Fazenda fala isso todo dia. Quanto é que é o PIB anual? O PIB anual é quanto? Crescemos... Não, o PIB cresceu 1,8, o último número. 1,8. Salvo engano, 1,8%, o número saiu agora no último trimestre. Cresceu 1,8. Só que do 1,8 que sobe, 10% é o agro. O agro cresceu 10% em um ano. É o motor de crescimento. Sim, aí a indústria cresce um e pouquinho, o serviço cresce um e pouquinho, o resto meio que fica negativo, zerado, entendeu? O agro é o que O agro deve ter beneficiado desta questão das tarifas americanas e ali da guerra comercial da China com os Estados Unidos, porque a China deixou de comprar soja aos Estados Unidos, não é? O agro é o que puxa, o agro é o que puxa, mas há muitos anos, tá? Não começou agora, não foi esse ano. O agro é o motor da economia que o atual governo, inclusive, é contra. Né? A única coisa que nós temos aqui no Brasil que traz dólar é agro, petróleo e tal. O governo é contra o agro. Ele não quer que o agro é uma indústria hoje em dia. O Brasil é líder mundial em produção de alimentos. O atual governo também é contra. Então mas ele é contra, mas ele comemora o número do PIB. Sabe, é um negócio meio... Sim. Eu sou contra, mas o PIB veio 2%. Tá vendo? Nós fizemos o Brasil crescer. Mas peraí, mas você pediu, você não queria. Por você isso aqui era zero. Se aqui fosse zero, isso aqui era recessão. Como é que faz? Né? Então são essas coisas, é política, né? É política. É governação à la carte, não é? Enfim. Bom, então, ano de eleições... Ano de eleições. Vamos avançar. Vamos avançar. Então, os juros devem começar a cair. O Banco Central está bem. O Banco Central que já tem maioria de diretores indicados por esse governo, né? Já são... Mas isto não tem nada a ver com eleições, não é? Nada a ver com ser ano de eleições. Os juros começarem a cair em breve, não é? Os juros... Como eles têm a maioria do Banco Central, a maioria dos diretores do Banco Central foi indicada pelo atual governo. Então, deveria-se pensar que eles iam caretar. O governo quer queda de juros, vamos derrubar isso aqui. E o Banco Central tem sido bem pragmático, né? O presidente do Banco Central deu uma entrevista outro dia, eu achei incrível. Ele falou, cara, eu tive que assinar uma cartinha aqui falando que eu estou acima da meta, eu vou ter que assinar outra agora falando que eu estou acima da meta de novo. E tudo indica, pelas projeções de mercado, que eu vou passar a maior parte do meu mandato aqui em presidente do Banco Central com a inflação acima da meta. Como é que eu vou cortar juros? Né? Ele foi bem... Eu falei, poxa, esse cara... E ele tem sido até mais rock, né? Mais pesado do que a própria intenção do mercado. O mercado achou que na última Copom a gente teria uma indicação... O Copom é uma reunião de juros aqui no Brasil, né? Que a gente teria uma indicação de corte de juros. Ele falou, não vejo corte de juros no futuro próximo. Ou seja, está sendo bem... E isso tem dado resultado. Ele tem segurado os juros para cima e a inflação tem segurado. Mas ao longo do ano, a discussão é qual reunião agora, né, provavelmente não esse mês, mas na próxima, a gente terá corte de taxa de juros. O mercado já precifica cortes, enfim. Até isso aí pode ajudar o governo também, até o final do ano aí, ter alguma melhorazinha no PIB, ter algum crescimento a mais para poder ajudar o governo na eleição. Então a gente deve ter corte de juros aí, não apostaria nessa agora, mas... Na seguinte, provavelmente, a gente deve ter alguma sinalização de corte. E então, a tua previsão, já que estamos aqui em princípio do ano, a tua previsão para o juro
que o Brasil vai ter no fim deste ano é para quanto? Ou seja, dizes-me que está em 15 agora, não é? Está em 15. O mercado está precificando alguma coisa 12 alto ali. 12,5, 12 Ok. alto. Porque depois também começar a cortar, começa a cortar de meio e meio, né? Pum, pum, pum. 4 reuniões ele tirou 2%. Né? Então, existe uma expectativa aí de fechar um 12 e pouco, 12, sabe? O que também continua sendo o maior juro real do mundo. Se for para 12 agora, nós temos um juro real de quase 8, entendeu? Se fosse para 12. Sim. É muito alto. Enfim. É muito alto, é muito alto, é muito alto. É muito alto ainda. Muito alto ainda. Mas é o que temos, é aquilo que falamos. O gasto público é muito alto, crescente, que eu acho que a grande preocupação do mercado é que não existe uma preocupação. E se o governo for reeleito, essa preocupação continua não existindo, de controlar esse negócio, né? De controlar esse negócio, aí eles vão continuar gastando, e aí o mercado fala, pô, então não, então eu juro aqui, conta longa, eu não derrubo, Mas porque os vai ter mercados, inflação. por exemplo, nos Estados Unidos, todos sabemos que há uma correlação entre a Fed cortar juros e a Bolsa subir, não é? A Bolsa sobe, a Fed corta, a Bolsa sobe. É parecido no Brasil ou não? Aqui, É a só mesma na coisa? expectativa, a Bolsa aqui já subiu bastante também. A Bolsa aqui está na máxima histórica em reais, já subiu bastante também. Acho que muito em função do corte de juros dos Estados Unidos, é óbvio, né? Mas setores ligados ao consumo interno também já refletem alguma coisa também, porque a curva a futura já foi. Né? O juro de 2, 3 anos já está 13 e pouco já. Então a curva futura já acertou. Né? Então o mercado já melhorou com isso. Expectativa de que possa cair um pouquinho mais. Se troca o governo e entra... O sonho do mercado aqui no Brasil é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Esse é o sonho de consumo do mercado. Que é o cara em que vai entrar e é um cara técnico. Ele, poxa, a cara que ataca problemas, vai resolver, ele vai olhar o negócio ali, ele vai melhorar as contas públicas. Então, o mercado ama. Né? E se o Tarcísio realmente se viabilizasse como candidato e tivesse chance, eu acho que a gente teria uma pancada nos mercados assim. A Bolsa agora está 160 mil, a gente ia fechar o ano, sei lá, 200 e cacetada. Entendeu? 220, 230. Eu acho que é alta de 30% a 40% no ano. Né? Se ele se viabilizar. Se ele não se viabilizar, com o juro caindo, talvez a gente acho que talvez a gente tenha, mesmo com o atual governo ganhando, com o juro caindo, lá fora com o juro muito baixo, se não tiver nenhuma bagunça no mundo, talvez vai subir mais de novo aí, mais seus 20%. Esse ano subiu 30% a Bolsa em reais, tá? 30% a Bolsa brasileira subiu. E em dólares? E em dólares? Em dólares eu não tenho quanto? número. Não, subiu mais, cara, porque o dólar caiu também. A alta em dólar foi muito efeito Milei, tá? A Argentina começou a subir a Argentina começou a subir muito um ano antes da eleição. Né? Eu acho que existe esse... Principalmente no investidor estrangeiro, que olha e fala assim, pô, a Argentina subiu, vamos começar a comprar agora um pouquinho? E como a nossa liquidez aqui está muito baixa, qualquer $1 bi que entrar na Bolsa, força a Bolsa para cima. E $1 bi para fundo estrangeiro é arredondamento lá. Na hora que soma todo mundo, um cara comprou 100 milhões de dólares, outro cara comprou 100. 10 fundos compraram 100 milhões de dólares, o fundo tem 10 bi, comprou 100 milhões de dólares, é nada. Né? É nada de patrimônio que o cara comprou, mas para o mercado local aqui é dinheiro. Então, acho que esse fluxo está ajudando a Bolsa a querer andar. É muito impressionante, 30%. 33%, salvo engano. 33%, Em Portugal a Bolsa subiu 20%. Em euro, poxa. Em euro? Sim, é muito? em euros. Sim, bastante? Sim. Foi um ano bom para a Bolsa, puxado pelos Estados Unidos. Não sei se sabes, mas Portugal foi considerada, a economia portuguesa foi considerada a economia do ano pela revista The Economist. Aí, ó. Okay? Que é sempre, Vamos, Portugal. É sempre um título que nos podemos orgulhar, já que não ganhamos mais nada. Não, vai ganhar a Copa. Eu acho que Portugal é favorito na Copa esse ano. Vai ganhar a Copa também. Portugal tá voando. Não. Eu tive aí em Portugal esse ano. Não, poxa, 2 vezes eu tive aí esse ano em Portugal. Aí é muito legal, tá louco, é muito legal. Então vamos lá. Real passa ileso aos dividendos. Então, esse era o ponto que eu achava que poderia ser
um item relevante no final do ano passado, até foi, em certo ponto, mas foi um movimento menor do que eu achei que poderia ser, que como começou a taxação dos dividendos no Brasil, as empresas brasileiras não pagavam imposto sobre dividendos, Ricardo. As empresas, desculpa, os acionistas, pessoas físicas, né? Os investidores não pagam. Uma vez pagou o dividendo, a ideia do Brasil sempre foi, a empresa paga imposto alto, depois que pagou o imposto alto, a distribuição para os sócios não paga dividendo. No governo Bolsonaro, o Paulo Guedes falou assim, pessoal, eu não concordo. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a taxação das empresas e taxar o dividendo. Né? Que assim a gente força as empresas a ficarem com caixa. O dono da empresa não saca o dinheiro, deixa o dinheiro na empresa para investimento e tal, e está tudo certo. Essa era a ideia do Bolsonaro. O PT veio com a ideia 2.0. Vamos manter o imposto das empresas onde está, cobrando das empresas onde está, e vamos cobrar o dividendo. E com esse dinheiro aqui, obviamente vai, é uma massa de dinheiro muito grande, nós vamos fazer algumas benesses aqui com quem ganha menos. E aí eles zeraram imposto de renda sobre quem ganha até R$5.000, tem uma tabelinha ali que depois vai aumentando gradativamente. Mas vai sobrar dinheiro, não tem a menor dúvida que vai sobrar dinheiro dessa conta aí, porque o impacto é muito grande. O impacto é muito grande. O que as empresas fizeram então? Vão taxar? Bom, beleza, então eu vou antecipar todos nós, antecipar não, né? As empresas estão cheias de dividendo a ser distribuído. E não distribui, fica no negócio da empresa ali, né? Chegou no final do ano, as empresas agora pagaram, foi um recorde de pagamento de dividendos no final desse ano agora. As empresas pagaram muito dividendo. E as estrangeiras, que também não pagavam nada, começaram a pagar também imposto sobre remessa de dividendo. Remessa de dinheiro para fora. E isso, obviamente, forçou as estrangeiras a comprar dólar para poder remeter dividendo. Eu achei que ia ser um movimento forte no dólar. Típico que aconteceu no final do ano passado, que o dólar saiu de 5,30, 5,40, foi bater 6 e cacetado. Eu achei que ia ser uma coisa parecida. Não foi, ele saiu de 5,30, foi para 5,50, 5,55 e já segurou. Enfim, taxa de juros muito alta, expectativa de ano eleitoral, a coisa segurou, não teve um fluxo. Acho que o Banco Central também ficou de olho. Na primeira ameaçadinha ele já fez leilão de linha, ele falou, galera, estou aqui. E aí eu acho que isso também não forçou os fundos a comprar. Mas achas que o Banco Central poderia intervir num cenário de mais... Ano passado ele vendeu quase 10% das reservas em dólar. Vendeu e tem muitas quase reservas 30 bi. O Banco Central? Tem perto de 400 tem 300. Okay. Tinha uns 300 e... É porque esse número varia. Eu lembro-me disso, sim. Eu lembro-me disso, sim. É verdade. Entre 350 e 400 bi as reservas, ele vendeu 30 bi no final do ano passado. E aí segurou o dólar no peito no final do ano passado, o mercado estabilizou e caiu o ano inteiro. Muito em função do juro alto, o mercado lá fora diminuindo, cortando juros. Enfim, tudo isso que aconteceu no cenário do mundo ajudou o dólar, ajudou o euro a subir também, ajudou o dólar aqui a cair contra o real. O real valorizou. Eu achei que a gente ia ter uma reversãozinha, teve uma reversãozinha pequena, e agora o mercado já estabilizou novamente e está em compasso de espera. O que vai acontecer nesse ano, que esse ano vai ser bem... Eu acredito que a gente vai ter bastante volatilidade, porque a eleição vai ser igual a toda eleição no mundo. 52 a 48, eu não sei quem vai ganhar, mas vai ser 52 a 48. É para um lado ou para o outro merreca, entendeu? Até a França teve eleição complicada, e a França é um país esquerdista por natureza. Até lá a eleição foi apertada, por que aqui não seria, né? Então aqui... Mas cada vez menos, a França está cada vez menos esquerdista. Acho que a França virou a última eleição, direita, aliás. A última eleição foi bem, né, foi bem apertada. E no Brasil a gente tem esse cenário de saber quem vão ser os candidatos, quem serão os candidatos, como é que vai ser o desenrolar na eleição, e vai ser 52 a 48. Então vai ter um cara vai estar na frente, outro cara vai estar aqui e tal, e vai ser naquele negocinho no final, como foi a eleição na Argentina, como foi a eleição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até foi um pouquinho mais folgado até do que eu imaginei.
mas também a eleição foi apertada. Como o mundo inteiro está dividido em dois, né? Então, acho que veremos mais disso aqui no Brasil também. É a nova realidade da E polarização. com grande chance, pela primeira vez em muito tempo, né, de grande chance da gente ter uma eleição que termina no primeiro turno. Porque eu acho que a gente vai ter poucos candidatos no Brasil. Vai ter pouco candidato. Aqui no Brasil sempre foi, todo mundo é candidato, tem 10 candidatos. Aí, poxa, botaram o segundo turno para ter eleição com 2. Então, o primeiro turno, vai para o segundo, aí limpa aquela galera toda ali. Mas um cara tem 5%, outro cara teve 10%, não sei o quê. Sabe, depois do primeiro turno, eles fazem novos conchavos e vão para o segundo turno. Né? Isso vem diminuindo à medida que a gente está meio que polarizado, né, entre dois lados. Isso vem diminuindo. Tem 2 candidatos principais, e acho que teremos 2 candidatos principais novamente. E qualquer, sabe, erradinho, o cara leva no primeiro turno com 51% dos votos. E o cara que perde com 49%. Ou seja, o primeiro turno virou uma eleição quase que de segundo turno. Entendeu? Acho que muda muito pouco o resultado do primeiro para o segundo turno. Acho que mudará pouco. Vamos ver então o que acontece. Vamos ver o que acontece. Muito bem. Morreu os assuntos? É isso aí. Momento cultural, meu querido. Que livro é esse aí? Explica pra galera. Então, é um livro novo que eu ainda não li. Está aqui. Chegou agora há uns dias. E é um livro sobre o crash da Bolsa de 1929. E basicamente está focado em várias personagens que tiveram um impacto naquele crash, pessoas que trabalhavam para o banco JP Morgan, etc., para o precursor do Citibank também, e fala um pouco como a especulação desenfreada, esquemas de pump and dump, a ausência de regulação, como tudo isto contribuiu para aquele crash. Bom, eu não posso dar grandes detalhes porque ainda não li o livro, eu confesso, mas li o primeiro capítulo e já estou muito entusiasmado com ler o resto deste livro. E eu acho que é um livro muito relevante porque dá um enquadramento histórico para a situação que nós vivemos agora. Portanto, eu, como disse há pouco, eu não acredito que nós vamos ter um crash em 2026. Não acredito, posso estar errado, mas acho que não vai acontecer. No entanto, estamos aqui a entrar numa nova fase, depois dos constrangimentos que seguiram à crise financeira de 2007-2008, estamos a entrar numa nova fase de regulação, de mais especulação, e vamos ver até onde é que isto pode levar, não é? Portanto, eu acho que este é um excelente livro para ler para quem quer perceber o enquadramento que permitiu que aquele crash acontecesse. Recomendo então a todos. Pô, mais um pouquinho, já vai fazer 100 anos já da crise de 29, hein? Falta pouco. É verdade. Quem sabe não é o ano do crash, aguenta até 2029 e vamos ter uma bagunça. Vamos ver, para comemorar. Olha, é bem possível. Né? Acho que é bem possível. Segura mais 2, 3 anos aí e chega em 2029. Né? Eu acho que o negócio da falta de regulação, para mim, é o principal. Para mim, eu acho que a gente está vendo isso muito no mercado de criptomoedas. A ausência de regulação. Agora até que tem mais, né? Mas a ausência de regulação, esse negócio de somos donos do nosso nariz, isso aí só cria uma bolha. Né? Não tem, sem regra no mercado, sem regra. Eu acho que falava-se muito dos ativos cripto como trazendo uma nova dignidade para os mercados, porque era descentralizado, etc. Mas eu acho que o que trouxe foi falta de transparência. Trouxe muita falta de transparência. Exatamente. Trouxe o dinheiro frio do mundo todo gira em Bitcoin hoje em dia. Exato. Trouxe falta de transparência, trouxe uma mentalidade que é uma mentalidade do Wild West. Portanto, eu acho que não está a ter aquele impacto positivo que se esperava. Eu concordo contigo, a falta de regulação pode ser o grande calcanhar daqueles que nós temos aqui, mas também temos aqui alguns excessos e alguma falta de senso comum
que poderá, no futuro, quando os grandes investidores institucionais que estão por trás destes grandes investimentos na inteligência artificial, quando esses investimentos começarem a parar, aí sim vai existir um risco grande desta bolha rebentar. Beleza. É isso aí, Adilson. Temos mais um tópico? Fechado, né? Doutor Ricardo, cara, obrigado. Aí, ó, Eduardo.boixá, Active3 _ português, ó, para o pessoal seguir a gente aí, me seguir a Active aqui no Brasil. Obrigado por mais esses ensinamentos aqui no programa de hoje. Espero que o pessoal tenha gostado, quem ficou até o final. Deixa a pergunta aqui, comenta, né? Vai no meu Instagram, poxa, você é outro contra o PT, não sei o que, tal, você é contra as liberdades. Vai lá, manda mensagem para mim lá, a gente conversa sobre esse assunto, sempre com respeito à educação. Valeu? Obrigado, Ricardo, e nos vemos nas próximas. Até a próxima. Valeu.